Tá na hora do Bom Dia Rio, Silvana Ramiro, quarta-feira, 29 de agosto, acabando o mês. Tá acabando o mês, olha, falta um minutinho para as 6 da manhã e a gente vai ter uma terça-feira de sol, enfim, o sol apareceu. Você disse que ia acontecer, já tô vendo aqui na janela, daqui a pouco você vai ver que tá limpando. Sim, tá limpando. Bom, a gente daqui a pouco tem radar, tem trânsito. Você quer saber como é que tá o trânsito na linha vermelha? Quer saber como é que tá o trânsito na linha amarela? E na Brasil, hein? Daqui a pouco tem radar RJ. Silvana, antes, vamos para os destaques da edição de hoje. Vamos lá. O crescimento desordenado nas comunidades avança. O Instituto Pereira Passos mostra que em um ano é como se uma favela do tamanho do Morro do Borel tivesse surgido no Rio. Mas esses números podem ser ainda maiores. É que o controle feito pelo IPP mede apenas o crescimento horizontal, que é o tamanho da área ocupada. Não existe um estudo para calcular o crescimento vertical, que é quando as casas ganham novos andares. Em Belford Roxo, a noite foi violenta. Traficantes rivais disputam regiões do centro da cidade. 2 PMs foram baleados. Você tá na Síria? Não, você tá em Belford Roxo, filhão. A polícia prendeu mais um suspeito da morte da corretora Karina Garofalo na Barra da Tijuca. Não sobra nada nos postes. Estão furtando os cabos de telefone e também de internet da Zona Norte. Levaram também um pedaço da grade do Campo de Santana. No futebol, a torcida rubro-negra que se prepare. Vai ser uma noite de fortes emoções para o Flamengo. É na Libertadores. Tá bom, vamos acompanhar, né? O pessoal tá tenso. Pode tudo, né? Bom, você pode também participar. Hashtag BDRJ aqui no Bom Dia Rio. Mande a sua mensagem, mande a sua foto, mande o seu vídeo pelas redes sociais. Participe também pelo zap, né? 994 24 25 23. Vamos juntos. Bom dia pra você. Bom Dia Rio. E a primeira notícia, adivinha qual é? Quase sempre é a mesma: tiroteio, violência, dessa vez em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Olha, traficantes rivais estão disputando pontos de venda de drogas em comunidades do centro. Vamos falar com o Edivaldo Dondossola. Tem informações ao vivo. Edivaldo, é que a gente está vendo em vários pontos do Rio de Janeiro, aqui na capital, no Rio de Janeiro, em cidades aí da Baixada, está acontecendo a mesma coisa. A bandidagem vai lá e está querendo pegar o lugar do outro para quê? Para lucrar com venda ilegal de drogas, com ações ilegais ali de venda de ponto de TV a cabo, enfim, fazem de tudo, o cidadão fica ali desprotegido, desesperado. Conta como é que foi a noite lá em Belford Roxo. Oi, Faxel, bom dia pra você, bom dia Rio. Foi mais uma noite de medo pros moradores. Imagina como é que você consegue ter uma noite de paz ouvindo a noite toda esse som que vocês vão ouvir agora. Olha só, eram muitos tiros, vários moradores mandaram vídeos pra gente falando sobre essa situação. Um deles chegou a dizer o seguinte: olha, parece Síria, mas é aqui em Belford Roxo. Esses confrontos aconteceram nas comunidades Castelar e Palmeira, bem no centro de Belford Roxo, como você disse, uma guerra entre traficantes rivais que disputam o domínio pela venda de drogas ali na região. Nesses confrontos, 2 PMs acabaram baleados, eles tiveram que ser resgatados de dentro da comunidade com o helicóptero. Um deles levou um tiro na mão, o outro foi atingido na altura do abdômen. Por sorte, essa bala pegou no colete. Os 2 foram levados para o Hospital Municipal de Belford Roxo e estão fora de perigo. A gente fala aqui ao vivo agora de Copacabana porque por aqui ontem também foi um dia de sufoco para moradores, tanto da Ladeira dos Tabajaras como para o Morro dos Cabritos. Teve confronto por aqui, tiroteios entre a polícia e traficantes, porque a polícia fez ontem uma operação aqui nessa região. Hoje por aqui o dia já amanheceu um pouco mais tranquilo e a PM informou que vai instalar uma base blindada no alto da comunidade do Morro dos Cabritos, justamente para deixar a região daqui um pouco mais segura.
A gente vai atualizar todas essas informações ao longo do Bom Dia Rio, mas antes de encerrar, uma informação que acaba de chegar pra gente. Neste momento, há relato de tiroteios no Pavãozinho, também aqui em Copacabana, por isso, atenção para você que mora nessa região, que passa por ali. Há relatos neste momento de tiroteios na comunidade do Pavãozinho, aqui em Copacabana. Ao longo de toda essa edição do Bom Dia Rio, a gente vai atualizar todas essas informações para você. Fachel. Olha, é apavorante, Dom Dócila, é o crime, né? O bandido, os fora da lei, repetindo todos os dias aqui, tiroteios em vários lugares. O pessoal da intervenção federal, né, que está com as forças de segurança, também está se mexendo. Porque acabou de chegar a informação agora, Dom Dócila, e para você que está em casa também, que em São Gonçalo, as tropas federais, exército lá e agentes de segurança estão lá numa operação na comunidade do Salgueiro. Olha, as nossas equipes de reportagem também estão se deslocando para trazer informações, Dom Dócila. Nós vamos acompanhar isso. Daqui a pouco você volta com mais informações desses tiroteios, mas para você que está acompanhando tudo isso acontecendo, principalmente em São Gonçalo, a gente chama para participar aqui do Bom Dia Rio. Mande a sua mensagem, mande o seu vídeo, o áudio, o que você está ouvindo, qual é a sensação aí, principalmente nessa região da comunidade do Salgueiro, #BDRJ nas redes sociais, 994 24 25 23 pelo WhatsApp. E foi enterrado ontem o porteiro morto por uma bala perdida em Triagem. Nelson Farias de Barros, de 62 anos, foi atingido por um tiro que ninguém sabe ainda de onde veio, foi nas costas. Ele estava voltando da padaria, de bicicleta. A polícia militar disse que bandidos atiraram na direção de policiais, isso durante uma operação que estava acontecendo no condomínio Morar Carioca. A polícia também disse que não teve confronto, só os bandidos atiraram. No sepultamento, amigos e parentes usaram uma camisa feita em homenagem ao seu Nelson e soltaram 2 passarinhos que ele criava. Ontem foi meu pai, hoje vai ser o pai de alguém, amanhã vai ser outro e vai continuar, gente, nada vai mudar. Eu só queria que isso parasse, essa guerra parasse, gente. E o Tribunal Superior Eleitoral decidiu ontem à noite anular a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, que tinha determinado a cassação do mandato do governador Luiz Fernando Pezão, do MDB, e também do vice, Francisco Dornelles, do PP. Eles foram condenados por abuso de poder político e econômico na eleição de 2014. Por essa decisão, o TRE do Rio terá que julgar novamente o caso, porque, de acordo com os ministros, não houve quórum previsto em lei no primeiro julgamento. O TRE cassou os mandatos no ano passado e declarou Pezão e seu vice inelegíveis por 8 anos, entendendo que o governo do Rio concedeu benefícios financeiros a empresas como contrapartida a doações para a campanha. A decisão do Tribunal do Rio ainda não tinha sido colocada em prática, porque cabia recurso ao TSE. 6h07, hora de saber qual é a agenda dos candidatos ao governo do estado para esta manhã. Eduardo Paz, do DEM, começa o dia fazendo corpo a corpo no noroeste do estado. Às 9h30 da manhã, vai a Peribé. Às 10h, Itaocara. Depois segue para a região serrana. E às 11h15 da manhã, visita São Sebastião do Alto. Índio da Costa, do PSD, vai a Ceasa, em Irajá, às 8h. Luiz Eugênio, do PCO, faz panfletagem na Central do Brasil às 10 da manhã. Romário, do Podemos, faz corpo a corpo em Macaé às 9 da manhã, em Rio das Ostras às 10h15 e no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, às 11h30 da manhã. Tarcísio Mota, do PSOL, encontra empresários do setor de tecnologia da informação no centro do Rio às 9 da manhã. Às 11h faz corpo a corpo na Avenida Rio Branco com a Rua São José. Wilson Witzel, do PSC, faz corpo a corpo na Praça Sans Penha, na Tijuca, às 8h. Às 10h30, dá palestra em uma universidade de Nova Iguaçu. Os outros candidatos não têm compromissos públicos de campanha nesta manhã. São eles: André Monteiro, do PRTB, Antony Garotinho, do PRP, Deise Oliveira, do PSTU, Marcelo Trindade, do Novo, Márcia Tiburi, do PT e Pedro Fernandes, do PDT. Hora do intervalo, tem cheirinho de café na cozinha e é claro que tem manchete aqui para você. Ainda nessa edição, um morador disse que o carro dele foi virado por policiais militares durante a operação no Morro de São Carlos. Olha aí como é que ficou. E taxistas desonestos usam truques antigos para enganar passageiros. Olha, as corridas por causa disso ficam até
10 vezes mais caras. É golpe. Um deles foi preso. E na volta, a Silvana Ramiro vai trazer as primeiras informações para você do trânsito no radar. Olha o céu aí. Silvana não se engana, ela disse que ia limpar. Tá limpando. Olha a hora. 6h09. Bom dia, Paixão. Bom dia, Silvana. Diretamente de Arraial do Cabo. Daqui a pouco é hora de trabalhar. O Bom Dia Rio volta já. Batata lisa 67 centavos, cebola 1,48, tomate, cenoura ou batata doce 1,65, inhame ou abóbora 1,55, melão amarelo ou banana prata 2,95, couve manteiga ou cheiro verde 85 centavos, ovos brancos 30 unidades 7,98, alho a granel 9,98, arroz Palmares original 9,95, óleo de soja lisa 2,79. Supermarket é ó. Que foi, menina? Ai, uma dor, estufamento, gases. Eita, um monte de comida pode dar isso aí. Tá aqui, ó. Luftal é tira e queda. Em apenas 10 minutos, Luftal alivia os sintomas dos gases. Luftal, alívio total. Luftal é show! Que cheiro bom, adoro esse gostinho. Só pode ser italianinho. Italianinho, vale a pena conservar o que é bom. A Leroy Merlin está completando 20 anos. Comemore com a gente e aproveite as ofertas de aniversário. Piso laminado R$ 29,90 o metro quadrado. Serra mármore com 2 discos Makita R$ 269,90. Leroy Merlin. Saúde pra valer e fácil de pagar. Num plano pra você economizar. Tá na boa, tá com Memorial. Aqui tem rede própria e muita experiência, além de exames, consultas e emergência. Tá na boa, tá com Memorial. Quer ficar na boa? Ligue para o Memorial Saúde 3475-7500. Tá na boa, tá com Memorial. Márcia Cores Nativas. Nova coloração creme com cores ultra intensas para seus cabelos. Este mês, as ofertas estão pegando fogo. Super Rede, super queima de estoque. Arroz Ouro Branco 5 quilos, R$10,99. Açúcar Guarani 1 quilo, R$1,79. Guaraná Antártica ou Pepsi 3,3 litros, R$5,99. Feijão preto carreteiro 1 quilo, R$3,69. Costela congelada Perdigão 1 quilo, R$12,99. Sobrecoxa Sadia, R$5,95. Super Rede, o barato do seu lado. Maria Alice tem um mistério que só aumenta. E os caras ali, ó, olhando pra Maria Alice, encarando ela, rindo. O que você acha que pode ser? Não sei, mas eu não tô gostando nem um pouco. Hoje, Malhação, Vidas Brasileiras. Estamos de volta às 6h12. Está na hora de chamar a Silvana Ramiro. Aí, Silvana, começando o Radar RJ. Tudo bem? Bom dia, tudo jóia? Muito bem, vamos começar com um sorriso, porque aqui você sabe, né? O telespectador em casa já sabe, Silvana não se engana, o tempo abriu. Mas isso nós vamos falar daqui a pouco, porque tem problema de novo acontecendo aonde? Na cidade, tiroteio para todo lado, aqui no Rio de Janeiro, lá na Baixada de Belfort Roxo e, por outro lado, enquanto a bandidagem se mexe, as forças de segurança também estão atuando em São Gonçalo, é isso? Isso, tá tendo uma operação agora no Complexo do Salgueiro, né? E já tá tendo até um cerco na Baía de Guanabara. Vamos dar uma olhadinha então na BR-101, passa ali pela região de São Gonçalo, são mais de 2.500 homens das Forças Armadas. A situação é tranquila, no trânsito a gente não tem informações sobre a operação. Aí, pelo menos nessa imagem, não aparece nada que identifique, né? Mas é o trânsito normal. Vamos para outra câmera, então. Pertinho ali da subida da ponte, o trânsito está fluindo bem. Bom, isso, Silvana. 6h13, tranquilidade. Tá livre, não há problemas agora cedo. A subida da ponte aqui já começa a ter um pouquinho de engarrafamento. Velho gargalo. Na própria ponte Rio-Niterói, o motorista perde muito tempo nesse início. Daí uma média de 20 minutos para atravessar a ponte. Agora são 6h13. Grande reta também com trânsito um pouquinho mais lento do que o normal. Indo para a zona sul do Rio, vamos para lá então, saída da Barra, a gente já vai com a câmera da Avenida Niemeyer.
Trânsito está bem tranquilo agora cedo, a reversível ainda não está funcionando. Você está vendo o sol? Ali, ó. Tá ali já. Tá começando ali com um laranja bacana, né? É a imagem do Evandro Cardoso. E para fazer a comparação, a gente tem a autoestrada Lagoa Barra, já com trânsito bem tranquilo agora cedo. Ou seja, pode escolher qualquer um dos dois caminhos, porque está tudo indo bem ali, ou Niemeyer ou Lagoa Barra. Silvana Ramiro, vamos lá. Há quanto tempo você ouve falar que de vez em quando tem aquele motorista de táxi mal intencionado? Ó, pessoal, importante dizer isso, não é todo mundo não. Isso é uma meia dúzia ali de mal intencionados mesmo, que aí tem o golpe, né? Aplica o golpe no passageiro. Como é que é isso? Pois é, o passageiro está ali no banco de trás, distraído, né? Que hoje em dia ou você está no celular, ou você está, enfim, ou está no celular. E o taxímetro lá. E o taxímetro lá. Então você acha que está tudo normal, só que não. O taxista, simplesmente pisando... Ah, é? Tem isso agora? Aciona ali e o taxímetro dispara. A polícia conseguiu prender um taxista que aplicava esse golpe. Vamos ver. Você chama o táxi, entra no táxi, mas não percebe que a corrida aqui é contra o passageiro. Tanto que o taxímetro tá mais para cronômetro. O que faz o preço disparar é um sistema acionado pelo pé do motorista criminoso. A delegada mostra que a cada pisão, a conta dá um pulo. A polícia descobriu o equipamento escondido depois que um passageiro denunciou o motorista por outra falcatrua. O homem que dirigia o táxi usou um aplicativo de celular chamado taxímetro para cobrar bem mais caro do que o taxímetro original. A corrida, que deveria sair por R$ 9,60, tinha virado R$ 90. É ilegal esse taxímetro no telefone. Ele abre, começa a corrida com 5,50, não andou nem 1 quilômetro, não deu nem 1 minuto e ele já se transformou em 6,75. O carro, que tem autorização para rodar como táxi, foi apreendido e o motorista preso em flagrante depois que a vítima chamou policiais que passavam bem na hora que o espertalhão apresentava a fatura. Era um carro com 2 golpes. E Tiago Felipe de Oliveira Brandão vai responder por fraude. Ele já tinha sido denunciado outras 2 vezes, mas nunca tinha sido preso. Nós conseguimos identificar, indiciar o taxista e o procedimento já encontra-se na justiça. Quando você entra num táxi normalmente apressado, nem desconfia que pode ser vítima de uma fraude. Olho no celular, cabeça nos compromissos, você fica na mão de quem está atrás do volante. Motoristas sérios, como o Ivo, mostram agora o que um táxi legal tem que ter. Primeiro, o relógio só pode ser acionado após o cliente entrar no carro. E tem que certo? Tem que ter o selo, esse selo aqui, lacre, que é importante, que é um lacre do relógio, para não ser violado. O selo de vistoria anual da SMTR, que é a Secretaria Municipal de Transporte, e o cartão de identificação do motorista, que consta a foto, a placa e o nome do motorista. Se não tiver, pode descer do carro. Se você não conhecer o motorista, tem que conhecer pelo menos os seus direitos. Tá vendo, Silvana? E ali, ó, é simples você saber. Agora, isso aí é quando o táxi está tudo certinho. O problema é quando tem um mal intencionado, né? Tem um picareta, taxista, tem um sem vergonha, que vai lá e transforma, bota equipamentos no carro ou começa a usar outras coisas para cobrar mais. Sabe qual é a grande dica? Se você pega táxi, você costuma fazer os mesmos trajetos, você sabe o valor. Fica de olho. Tá diferente, faça que nem o cidadão fez. Chama a polícia. Sim. Chama a polícia. Ou liga para o 1746. A própria Secretaria de Transportes disse que fiscaliza os táxis com frequência e que as denúncias devem ser feitas, então, no telefone 1746. Sempre lembrando, Fachel, pega o número da placa, porque é a forma como eles localizam o carro. Tá bom, e vamos... Eu quero repetir de novo aqui, né? De novo. Isso aí não tem nada a ver com a categoria dos taxistas. Isso aí é pilantra que está usando aí esses golpes para passar a perna aí no cidadão. 6h18. Você sabe quem está sempre de olho no Rio de Janeiro? Ah, sim, Genilson Araújo. Tempo bom significa Globocop no ar e com informações importantes para o cidadão, né, Genilson? Bom dia. Bom dia, Silvana, bom dia, Fachel, bom dia a todos que acompanham aí o Bom Dia Rio. Gente, olha, a situação é tensa em diversas comunidades aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ontem
foi na Ladeira dos Tabajaras e no Morro dos Cabritos. Hoje é agora, nesse local onde eu vou mostrar para vocês, o Assis está jogando a nossa câmera aí, é o Morro do Pavão, Pavãozinho, gente. Há relatos de tiroteios, nós já temos informações de que policiais da UPP estão fazendo uma operação nessa região aí, houve troca de tiros com bandidos e um policial acabou sendo baleado na mão. A gente não viu ainda muita movimentação, é uma comunidade muito grande aqui entre Ipanema e Copacabana, você pode observar, são várias comunidades, na verdade, são 3 ali, você vê à direita o Pavãozinho, à esquerda o Morro do Pavão e também a comunidade do Cantagalo, aqui encravadas, né, entre Copacabana e Ipanema. Uma situação realmente muito tensa para quem amanhece aqui na Zona Sul. Silvânia Fachel. Olha, obrigado, Genilson. A situação tensa nessas comunidades e também, Silvana, num trecho da Supervia. Foi agora há pouco, a gente tem uma informação para dar. Teve um tiroteio num trem da Supervia, foi no ramal de Santa Cruz, 5h30 da manhã, mais ou menos, ali na estação de São Cristóvão. Então foi no trem? Sim, esse trem estava subindo para Santa Cruz. Foi uma tentativa de assalto que começou lá na Central do Brasil. As primeiras informações que chegaram dizem o seguinte: um policial civil estava no vagão, reagiu ao assalto, teve tiroteio, um bandido morreu, outro se machucou, ficou ferido. A Supervia, apesar disso, disse que o trem está lá parado, aguardando a perícia e que não está afetando os horários no ramal de Santa Cruz. A gente daqui a pouco vai ter imagens, daqui a pouco a gente vai trazer novas informações sobre essa tentativa de assalto. Dentro dos trens. Quer dizer, não tem lugar, não tem hora, né, Silvana? É a violência acontecendo em todo lugar. Estava lá, policial civil. Sim, reagiu. Agindo. Bom, daqui a pouco você Até volta já. Com mais radar. Combinado. Tchau, tchau. E a Câmara dos Vereadores debateu as contas da Prefeitura do Rio. O foco das discussões foi a área de saúde. O Guilherme Peixoto acompanhou essa sessão. O secretário de Fazenda foi o primeiro a falar. Ele reconheceu que são poucas as chances de a Prefeitura alcançar a meta de arrecadação de 30 bilhões de reais. Quando falo sonegação, é sonegação mesmo, né, de imóveis que ainda não estão no nosso cadastro e a taxa de inadimplência está na ordem de 17%. Os vereadores também discutiram ontem as contas da Secretaria Municipal de Saúde. A Prefeitura disse que houve uma queda no número de atendimentos nos 4 primeiros meses do ano. Responsabilizou o atraso no pagamento dos terceirizados e a violência, que atrapalha o serviço de atenção básica. A secretária de Saúde também falou sobre o SISREG, o Sistema de Regulação, e admitiu problemas. Os vereadores também questionaram a secretária sobre os contratos com organizações sociais, responsáveis pela gestão de alguns hospitais e UPAs. Ela afirmou que todos os repasses atrasados foram pagos na segunda-feira. Foram pagos 35 milhões, que serão destinados às OS, especificamente da rede hospitalar. A presidente da Comissão de Finanças diz que, apesar do rombo no orçamento, a Prefeitura não consegue definir bem as prioridades. Não se pode gastar mais do que se arrecada, não se pode fazer contrato sem ter dinheiro para pagar. É preciso ter prioridade e saber administrar. Gestão é fundamental em qualquer setor. E nós mostramos ontem aqui no Bom Dia uma denúncia feita por funcionários do INTO sobre a fila demorada para realizar cirurgias de colocação de próteses. Nós prometemos e trouxemos a resposta. O INTO disse que, antes dos procedimentos cirúrgicos, os pacientes precisam passar por acompanhamento clínico nas unidades básicas de saúde. O Instituto disse ainda que o seu Carlos Abreu, um senhor que a gente mostrou que passa 20 horas na cama por causa de dores no quadril, está numa subfila de revisão. Eu vou repetir, está numa subfila de revisão para reparar as sequelas de uma cirurgia feita antes em outro lugar. Já a dona Maria Helena, de acordo com o hospital, chegou há pouco tempo na fila. E o menino de 11 anos morreu vítima de meningite em Rio das Ostras. Esse foi o segundo caso registrado na cidade e a 15ª morte pela doença no estado do Rio desde o início do ano. Em casos assim, o Ministério da Saúde recomenda a vacinação de pessoas próximas ao doente. A Prefeitura de Rio das Ostras informou que todos os colegas de classe já foram vacinados e que não existe necessidade de ações para a escola inteira. Olha, meningite é grave. Procure atendimento, procure tratamento e vacina. Pausa para o café.
Vamos a seguir, você vai ver que um padre de 82 anos foi esfaqueado dentro de uma igreja em Campos, no norte do estado. Tudo isso aconteceu porque ele não quis dar dinheiro para um pedinte. E a justiça decidiu que o estado terá que pagar indenização à família do pedreiro Amarildo. Ele desapareceu há mais de 5 anos na Rocinha. Em Petrópolis, na região serrana, olha aí a visita que tem aparecido para os moradores. Antes do intervalo, vamos para o Globocop, desse lado de cá. Genilson Araújo, como está o trânsito? Olha, notícia boa, Faxião, para quem está saindo da Barra da Tijuca com destino à Zona Sul. Nós estamos aqui na Lagoa, mas a nossa câmera alcança a autoestrada lá em São Conrado. Olha só, essa pista aí, olha, em verde aí, que eu assinalei, é a pista no sentido Zona Sul. Então, uma beleza, hein, Faxião? Pessoal, nesse momento da Barra... Tá bom, falhou, mas você viu, né, que o trânsito tá bom. Então, autoestrada Lagoa Barra, caminho aberto. Pode ir, olha a hora, 6h24. Bom dia, Faxião. Nós somos do Colégio Marcos Rodrigues em Sulacap, turma 3001. Olha a hora. Bom dia, Rio. Volta! Outra do alto agora, outra do alto. Atenção para a oferta relâmpago. Vamos mais uma. Alcatra peça inteira vácuo quilo 14,95. Filé Seara 1 quilo 7,85. Carré quilo 5,95. Venha conhecer o seu novo Mundial. Sua pele parece cansada e você tenta esconder? Novo Nivea Q10 Plus C. A combinação perfeita entre Q10 e vitamina C ajuda a pele a absorver mais oxigênio, proporcionando mais energia e reduzindo as rugas. Linha Q10 Anti-Sinais, agora mais completa. Por que é importante seu filho tomar Redoxitos Mais? Porque ainda não inventaram canudinho que dá olé nas bactérias. A fórmula avançada de Redoxitos Mais com vitamina C, D e zinco ajuda a fortalecer o sistema imunológico do seu filho. Redoxitos Mais, cuidado diário além da vitamina C. Se é Bayer, é bom. É festa, aniversário, supermarket, então vem. Aqui o preço alto não entra. É festa, aniversário, supermarket, então vem. Vem comemorar. Óleo de soja lisa Soia Leve 2,79. Arroz Palmares original 9,95. Feijão máximo 3,69. Açúcar União Leve 10 Pague 9. Cada sai por 1,95. Café Pimpinela Golden 8,48. Nescau 800 gramas. Nesta embalagem 400 gramas saem por 3,99. Absorvente Always básico 1,98. Fralda Baby Luna e Tunes 6,99. Papel higiênico Carinho Toalete com 12 7,99. Desodorante Bozano Monange ou Tres Marchand 3,99. Detergente Minuano 99 centavos. Omo 2 quilos. Nesta embalagem 1 quilo sai por 6,99. Shark Ponta de Agulha GMA 14,98. Lasanha Resende 4,97. Bebida láctea Leco 1,99. Calabresa Seara 9,47. Alcatra peça quilo 14,47. Supermarket é ó. Vou arrasar nesse jogo. Todo mundo vai querer jogar no meu time. Hoje eu mereço aquela pizza com as amigas. Eu só quero mesmo ser saudável e feliz. Você reparou? Em cada fase da vida tinha alguém muito especial ao lado dela. 1º de setembro, Dia do Profissional de Educação Física. Confefe, a orientação que há 20 anos faz a diferença. Semana da Beleza Guanabara. Kit Nelly Gold Onovex 5,98. Coloração e média Excelência 15,98. Niverosal 5,99. É neste sábado a inauguração de mais um Guanabara em Campo Grande. Eu fui covarde sim, mas acabou. Beto Falcão aceitou manter uma grande farsa por quase 20 anos. Errado eu tava quando eu aceitei esse teu planinho, seu e de Remy, de me fingir de morto. Mas pra livrar da cadeia a mulher que ama, hoje ele vai revelar esse segredo. O senhor era namorado de Luzia? Senhor Miguel? Não, Miguel era o nome que Luzia me conheceu. Meu nome é Roberto Falcão. Eu sou Beto Falcão. Hoje, em Segundo Sol. Estamos de volta às 6h27. Mais de 5 anos depois do desaparecimento do pedreiro Amarildo na Rocinha, o Tribunal de Justiça do Rio manteve a indenização à família dele. A sessão começou com o voto do desembargador Eduardo Guzmão, que pediu vista do processo 2 semanas atrás. Ele foi favorável à redução dos valores da indenização por dano moral à família de Amarildo Dias de Souza. O procurador do Estado, Flávio Willemann, concordou com o valor fixado pelo desembargador.
Ainda faltavam 2 votos. O quarto a votar foi o desembargador Carlos Martins, que falou de casos de violência praticados pelas polícias no Brasil, Europa e Estados Unidos e considerou o caso de Amarildo exemplar. Ele decidiu a favor da indenização. O quinto e último voto foi do presidente da 16ª Câmara Civil, o desembargador Mauro Dickstein, que admitiu nunca ter visto um caso semelhante a esse. Na sessão do dia 14, outros 2 desembargadores votaram a favor da indenização. Nessa fase do processo, foram 4 votos a 1 a favor da indenização de R$500 mil à viúva, o mesmo valor a cada um dos 6 filhos e R$100 mil a cada um dos 4 irmãos de Amarildo. Mas ainda cabem recursos. Tecnicamente falando, cabe um recurso eventual aqui no próprio Tribunal de Justiça para esclarecer omissões e contradições que eventualmente possam existir, não estou dizendo que existem, mas posteriormente a isso cabe recurso ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. O pedreiro Amarildo de Souza desapareceu no dia 14 de junho de 2013, na favela da Rocinha, zona sul do Rio. Ele foi torturado e morto por policiais e o corpo nunca apareceu. 13 PMs da UPP foram condenados por tortura seguida de morte, ocultação de cadáver e fraude processual. Dinheiro não vai trazer a vida do meu marido, mas eu quero que a justiça seja feita pelo erro que cometeu, né? O Ministério Público Estadual decidiu recorrer da decisão da Justiça que rejeitou a denúncia contra o chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa. Como a gente falou aqui ontem, a juíza Gisele Guida entendeu que o MP não provou o dano aos cofres públicos na acusação contra Rivaldo Barbosa e também outros 4 delegados. O promotor Cláudio Calo disse que o valor dos contratos emergenciais das empresas de informática é de R$20 milhões e que a Polícia Civil não fez licitação para o serviço desde 2011. Não houve licitação desde 2011. E hoje completa 25 anos de uma tragédia que chocou o Rio, a chacina de Vigário Geral. Desde o crime, mesmo depois de todo esse tempo, um sobrevivente evita sair de casa nessa data. Vamos falar com Bruno Albernaz, que tem mais informações. Bom dia, Bruno. É um trauma, né? É um trauma que... Oi, Faixa. Individual, né, da pessoa. Um trauma. Exatamente, é um trauma sim, são marcas de um trauma, isso aconteceu há 25 anos e assim é a vida do Jadir Inácio. Todo dia 29 de agosto é a mesma coisa, ele tem trauma, tem medo de sair de casa, né? Ele é um dos sobreviventes, como você já disse, da chacina de Vigário Geral, na zona norte do Rio de Janeiro, que vitimou 21 pessoas, 21 moradores da comunidade, isso no dia 29 de agosto de 1993. Jadir tomou 5 tiros, mas acabou sobrevivendo. Ele é eletricista, tinha acabado de fazer um reparo num transformador, saiu com os amigos para tomar uma cerveja, assistir um jogo do Brasil naquele dia, e aí foi atingido por 5 tiros e um acabou perfurando o pulmão dele. Além dele, outro homem que estava no bar sobreviveu também, mas preferiu não conversar com a nossa equipe. Com medo de ameaças, ele teve até que sair de cena por um tempo, aí voltou para o Vigário Geral, para a comunidade, mas o medo ainda permanecia. Hoje ele já não mora mais no Vigário Geral, mas mesmo assim ainda tem medo e esse trauma permanece ainda, como a gente já disse, por 25 anos. Só relembrando a história, né? Os assassinatos foram uma forma de vingança dos PMs contra os criminosos da região, que no dia anterior tinham feito uma emboscada e aí mataram 4 policiais militares. Nenhum dos mortos na chacina tinha envolvimento com o crime. A associação formada por familiares das vítimas espalhou faixas pela cidade para lembrar desse dia. Inclusive tinha faixas aqui no centro também. Hoje nós percorremos aqui, não encontramos mais as faixas, viu, Fachão? Essa reportagem está lá no nosso site e é destaque também, g1.com.br/RJ. Obrigado, Bruno Albernaz, pelas informações. E o prefeito de Angra dos Reis revogou o estado de calamidade pública na segurança. Vamos ao vivo conversar com a repórter Maria Mariana. Bom dia, a gente tem noticiado aqui todos os dias, né, violência aí na cidade. O que levou o prefeito a revogar o decreto?
Bom dia, Fachel. Bom dia a todos. O decreto foi assinado na última terça-feira pelo prefeito Fernando Jordão e também pelos vereadores por uma questão de insegurança pública, o que poderia afetar diretamente no cumprimento dos planos de emergência das usinas nucleares em caso de um acidente nuclear. Então, na quarta-feira, o prefeito se reuniu na parte da manhã com autoridades em Brasília e na parte da tarde com o Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Ficou definido nesse encontro que Angra dos Reis vai receber um carro blindado, isso já deve acontecer em setembro, e que também um plano de segurança será traçado para toda a Costa Verde. Isso engloba ações em Paraty e Mangaratiba também. Ao longo da semana, diversas ações aconteceram no município e também operações. O policiamento foi reforçado em algumas localidades e também em pontos estratégicos da rodovia Rio Santos, a BR-101, que corta Angra dos Reis e que justamente é a rota de resgate em caso de algum acidente nuclear. Por conta disso, por conta desse policiamento reforçado e também como a situação já está mais calma aqui na cidade, o prefeito Fernando Jordão revogou então esse decreto na tarde de ontem. Fachel. Obrigado pelas informações. Agora, 6 horas e 34 minutos, Silvana Ramiro está chegando. Vamos falar de tiros na linha de trem ou dentro do trem. Novamente, para quem está chegando agora, né, teve um tiroteio mais cedo, uma tentativa de assalto. O Genilson Araújo já está ali na estação de São Cristóvão e tem as informações. Você imagina, né, Genilson? Que terror, né? Tiros dentro do trem. Não basta, né, o clima de terror nas comunidades, até mesmo no momento em que o trabalhador se desloca de casa para o trabalho, então do trabalho para casa, é aquela situação também tensa. Isso aconteceu um pouco antes das 5 horas da manhã, de acordo com a Supervia, em uma composição que trafegava da Central do Brasil para Santa Cruz. Foi anunciado o assalto por 2 homens, só que havia um policial civil dentro do trem. Ele reagiu, acabou baleando um dos bandidos, os 2 bandidos, um ficou ferido por estilhaços e o outro acabou morrendo. E o que aconteceu foi o seguinte: a Supervia, atendendo determinação da polícia e do Corpo de Bombeiros, o trem ficou parado por um certo tempo aqui na estação de São Cristóvão e acabou sendo deslocado depois para a Central do Brasil, para aqueles procedimentos de praxe, perícia e remoção do corpo desse bandido que foi morto por esse policial civil. A Supervia informa que a circulação dos ramais de Japeri e Santa Cruz, nos demais ramais, é normal, sem problemas, apesar desse incidente que aconteceu um pouco antes das 5 horas da manhã aqui na estação de São Cristóvão. Realmente, não está fácil a vida aqui no Rio de Janeiro, hein, gente? Bom, tá bom, obrigado, Genilson. Olha, Silvana, a informação é que ainda não está confirmado se foi dentro do trem, se foi na estação, né? A gente está tentando confirmar. Mas o fato é o seguinte... Um bandido morreu, né, porque o policial reagiu. Sim, uma outra pessoa ficou ferida. Um outro bandido ferido. Agora, Silvana, a gente fica pensando, né? Você tem aí a missão de poder trazer informação para as pessoas do tempo, do trânsito. A gente abre mapas, localizações, aonde que vai chover, onde é que não vai chover. Olha, a situação no Rio de Janeiro está tão desesperadora todo dia, porque é notícia de tiroteio toda hora que a gente está dando aqui. A pessoa liga a TV, não toda é mais para ver se o trânsito está bom. Que daqui a pouco quer ouvir da Silvana e do Fachel, onde é que tem tiro onde hoje? Não tem tiroteio. Agora, isso se reflete nas mensagens das pessoas. Porque a gente vai abrir agora, Silvana, o colaborativo, olha aí, e a gente vai ver que não é num lugar só. Olha só, mostra pra gente. Vamos aqui na ordem, gente. Olha só. Primeiro, tiroteio, Pavãozinho. Aqui na CDD, Cidade de Deus, está tendo tiroteio. Bom dia. Neste momento, helicóptero sobrevoando a região do Salgueiro. Já mostramos também. Isso é São Gonçalo. Operação Salgueiro. Bom dia, tem operação no Salgueiro. Acabamos de falar também que teve tiroteio no trem. No trem. Né? Aí, ó, Caveirão entrou na CDD, tá havendo intenso tiroteio. Aí, claro, o desabafo, não aguentamos mais todos os dias acordar com ainda tem a operação em São Gonçalo. Sim, então... Olha, é impressionante isso que está acontecendo. Infelizmente a notícia é, para você que está acordando agora, vamos lá, onde está tendo tiroteio? Exatamente, no Pavãozinho, Cidade de Deus e também naquela região de São Gonçalo, porque as forças de segurança estão fazendo uma grande operação ali no complexo. São 2.500 homens. Né? E está tendo todo um reforço ali na área da Baía de Guanabara, então a gente atualizando para você os tiroteios dessa manhã. É o Rio de Janeiro, Você, carioca, está acordando aí, querendo saber onde tem tiro, onde não tem, tá aqui. Bom Dia Rio, trazendo informação para você. Vamos ver a BR-101. Vamos lá, agora trânsito, gente. São 6h37. O trânsito já começa a ficar bem difícil ali na Niterói-Manilha. Trânsito muito devagar nesse trecho para subir a ponte. Quando vai chegando perto da ponte, vai pegando funil, né? Não tem jeito. A própria subida da ponte já está começando a engarrafar. A ponte Rio-Niterói mais cedo, estava com trânsito aí na média de 20, continua em média 20 minutos para atravessar. Lentidão no início, grande reta já flui
e a chegada ao gasômetro, que é onde exatamente o motorista começa a encontrar trânsito livre, porque realmente perde-se muito tempo nesse trecho. Olha, até está surpreendentemente boa a chegada, né? Eu arrisco dizer que aconteceu alguma coisa, já estamos ligando. Vamos dar uma apurada. Porque está muito livre ali. Tá dando olhada para você. Bom, câmeras na Brasil já, hein? A Brasil na saída da ilha está com trânsito muito bom, sem transtorno nenhum para o motorista. Altura de Bom Sucesso, Avenida Paris também, tudo normal. Onde estão os motoristas? Não sei, essa Fachel. hora tá pesado. Muito estranho, hein? E agora a gente faz, né, a nossa comparação. Vamos para a linha vermelha. Ali na altura do terminal de cargas do Rio Galeão, tá funcionando bem, tá andando bem. Mais à frente, a altura do Fundão. E por último, Caju, onde a gente sempre tem aquele trânsito mais... Aí, ó. É pesado. É, um funil da vermelha. Mas tá andando, tá andando. Tá andando. Andando é bom, sempre é bom. E agora, outra coisa que tá boa, que a gente dá pra ver aqui, é o tempo. Limpou, Silvana. Passarinho voando. Limpou total, né? Sol raiando. Olha que beleza, o dia tá bonito. Você falou que ia acontecer isso, falei. Lembra que ontem eu mostrei... Lembra que ontem eu mostrei o ventilador? Tava no volume 2, vamos dizer assim? Agora foi pro 5. Tá no 4, tá? Não, já tá no 5. Olha ali o que tá escrito aí. Tempo firme até Exatamente, domingo. a gente vai ter um tempo firme. O tempo só deve mudar no fim de domingo, ou seja, já pra noite de domingo. Então até domingo, dias lindos, gente. Sabe aquele dia que o sol brilha forte, e aí conforme vai anoitecendo, vai voltando a esfriar? É exatamente assim. Para toda a região, todas as regiões, a previsão é a mesma, temperaturas começando baixas de manhã e aí começam a subir gradativamente durante a semana. E a gente tem aí aqui para a região metropolitana um destaque que é realmente isso. Primeiro dia sem chuva, depois de alguns dias de chuva. A tarde vai ser super agradável, a temperatura vai bater 28 graus aqui na região metropolitana. Dona Antonieta mandou uma mensagem dizendo que já estava lá com o cesto cheio, né? E o meu também tá cheio. É, tá aproveitar para porque tava demorando 3 dias para secar, né? Exatamente, agora não, agora tem sol lá, seca no varal e vai embora. Tempo ao vivo, vamos abrir a janela. Olha aí, olha a lua. É, essa daí é Angra dos Reis, Thiago Oliveira. Bonito. Costa Verde. Vamos pra Campos? Vamos pra Campos. Tem imagem bonita também? Olha que bonito. Vila Isabel, Campos não tem. Vila Isabel, Eric Soares. Céu azul. Copacabana a gente tá com o Henrique Lima. Vamos ver o que o Henrique Lima vai aprontar. Aí, imagem urbana. Tem a plantinha, morro, né? Tem o prédio, tem a planta. Eu acho que eu vou ficar com a primeira imagem. Tá bom. É, a lua lá. A de onde é? Angra. A primeira é Angra. Então vamos ficar com Angra. Tá bonita essa, mas corta pra Angra. Tem lá, enquadra lá. Acho que ele não tá enquadrado agora. Sim. Carimba, porque é céu azul até domingo. Não sei se muito azul, mas dia bom, né? Com sol. Sim, com tempo firme, exatamente. Tá bom, Silvana. Muito obrigado pelas informações. Tchau, até já. Daqui a pouco você volta. Tá. E uma campanha que acontece hoje no Rio e em várias outras cidades brasileiras quer chamar a atenção sobre a crise no setor de hemodiálise. E isso não é só no Rio, não. Em todo o país. Vamos falar com o Guilherme Peixoto. Bom dia, Guilherme. Olha, a hemodiálise é fundamental, né, para quem necessita desse tratamento. Né? Exatamente, Fachel. Bom dia para você, uma boa quarta-feira para todo mundo. Aqui no Rio de Janeiro, o evento começa às 11 horas da manhã na Cinelândia, no centro da cidade. Logo depois, a partir de 1h30 da tarde, tem uma audiência pública na Alerj. O objetivo é fazer com que as pessoas conheçam mais esse assunto e divulgar uma crise pela qual o setor passa. A gente está ao vivo aqui na Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro, numa clínica particular conveniada ao SUS, que atende a 188 pacientes. São pessoas que passam 4 horas ligadas à máquina, 3 vezes por semana. A gente está aqui com o Gilson, que é o presidente da Associação dos Renais e Transplantados do Estado do Rio de Janeiro. Gilson, bom dia, obrigado pela participação. Explica pra gente que crise é essa. Essa crise está se intensificando cada vez mais, né? Nós hoje temos 11 mil pacientes fazendo tratamento dialítico no Rio de Janeiro e nós temos aí cerca de 100 pacientes que não conseguem entrar no sistema. Estão internados em hospitais aguardando para fazer a primeira diálise sem vaga. Essas pessoas, elas estão ocupando um leito que poderia ser de alguém da emergência, né, que está na emergência, e providência nenhuma é tomada. Eles têm uma fila para que as pessoas comecem a fazer diálise. Isso é muito preocupante. No estado do tamanho do Rio de Janeiro, poderíamos tentar soluções para minimizar o problema. Os repasses de verba federal também são uma preocupação. Outro problema é que muitos municípios retêm a verba que vem do governo federal e demoram a pagar as unidades de diálise. Então as unidades de diálise têm que dar o seu jeito para pagar fornecedores, funcionários. Quando você fica inadimplente com o fornecedor, você vai procurar outro fornecedor.
A nossa preocupação é que a qualidade do material adquirido sempre é mais inferior. Quando alguém vende para alguém que não tem lastro no mercado, o material é inferior. E, na verdade, lá na ponta quem sofre são os pacientes. E o paciente que deveria ficar preocupado apenas com a sua recuperação, com o seu tratamento, enfrenta uma realidade diferente disso. É isso. Por isso que a gente está fazendo a campanha Vidas Importam, a diálise não pode parar, para mostrar que a intensificação desse problema vai criar um grande caos. É uma tragédia anunciada que a gente tem que tentar evitar. Os governos, tanto federal, estadual e municipal, têm que atentar para isso e saber que são vidas. Isso não é um comércio qualquer, são vidas que devem ser respeitadas. Você também faz tratamento aqui, 4 vezes por semana. Explica pra gente como é que vai ser esse evento hoje. Esse evento a gente vai fazer uma concentração às 11 horas, né, para externar todo o problema para a população. Vai ter aferição de pressão, algumas questões sociais que vão ser feitas. E depois vai ter uma audiência pública na LERJ às 13h30 para debater esses assuntos que a gente espera a participação de todos, que todos venham participar e dar a sua opinião sobre o assunto. É muito importante a participação da população nisso. Para que todos se conscientizem. Obrigado pela participação. Então, às 11 horas da manhã, evento na Cinelândia, e a partir de 1h30 da tarde, essa audiência pública na Assembleia Legislativa. Fachel. Tá bom, Guilherme Peixoto, muito obrigado pelas informações. E o G1 vai mostrar hoje como transexuais que vieram da Venezuela enfrentaram as dificuldades para recomeçar a vida no Brasil. Elas contaram casos de agressões e homofobia sofridos no Rio de Janeiro. Bruno Albernaz, quais são as informações? Oi, Fachel. Pois é, também é destaque lá no nosso site. Nossa equipe conversou com as transexuais que saíram do seu país de origem, a Venezuela, com a ajuda de um programa do governo federal para buscar recomeço, aquele recomeço, começar a vida novamente aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e essa caminhada não foi boa para elas não, viu? Olha, 2 das 4 transexuais entrevistadas pelo nosso colega Matheus Rodrigues, que é a Maria Gabriela e Francis Lombardi, elas conversaram com a nossa equipe e falaram sobre toda essa dificuldade que elas enfrentaram. Dá uma olhada no vídeo. Nuestro país está atravesando por una crisis enorme. Isso aqui é a sala onde a gente fica, passa o tempo olhando a TV. Aqui é a cozinha, onde a gente prepara os alimentos. 7 meses na Praça Simão Bolívar, de Boa Vista, Roraima. Lá todo era muito ruim, não podíamos conseguir um trabalho por a quantidade de venezolanos que há lá. Dormia no chão, dormia na praça. Onde uma travesti brasileira bateu minha cara, bateu meus pés, minha mano, porque ela pensava que eu também vivia na rua, prostituindo, vendendo meu corpo, mas isso não era assim. A gente merece respeito. O preconceito que têm as pessoas de que porque uno seja travesti, uno é uma pessoa prostituta, vim para cá, para Rio de Janeiro, com o objetivo de conseguir um trabalho para ajudar a minha família. Procuro um aluguel, tenho meu trabalho. Agora estou em uma aula de português. Estamos aqui no Rio e no Brasil com a intenção de uma melhoria de vida. As 4 transexuais, elas já estão frequentando aulas de português e também já estão matriculadas em um curso de moda. Agora, a Coordenadoria Especial de Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio informou que as 4 foram inscritas num programa chamado Trans Mais Respeito. E com isso, elas estão tendo o auxílio, assistência social e também a parte de saúde também. Essa reportagem do Matheus está lá em g1.com.br/RJ. Fachel. Obrigado, Bruno Albernaz. E um novo canal está sendo aberto para atender a população LGBT aqui no Rio. Vamos falar com Edivaldo Dondossola. Como é que vai funcionar esse serviço? É na Central? Olha, Fachel, vai ser um 746 aqui na capital. Justamente a gente lembra que hoje é o dia da identidade lésbica, né? E para marcar essa ação, a Prefeitura vai realizar essa oficialização desse canal, do 1746, como canal oficial para fazer denúncias de fobia, de lesbofobia, de homofobia também. E vai ter uma série de eventos também no Palácio da Cidade hoje, por isso a gente conversa agora com o Nélio Giorgini, que é o coordenador especial da diversidade sexual da Prefeitura. Nélio, o que muda hoje, agora com essa oficialização de que um 746 pode ser um canal usado para fazer esse tipo de denúncia? Bom dia. Bom dia, Fachel. Bom dia, Edivaldo. O 1746 é o canal que a população busca a Prefeitura.
O público LGBT agora ganha essa oficialização, ou seja, institucionaliza. Não é mais um favor dos outros secretários atenderem a nossa demanda. A população vai ligar, ali vai abrir um chamado e vai ter prazo para responder. A sede vai ter um prazo para responder, a Secretaria de Saúde, por exemplo, de Assistência Social, todos vão ter prazos para responder. E nós Ou seja, agora fica registrado no sistema essa demanda. Exatamente. Há um registro que vai ser passado pela pessoa, seja no aplicativo, na internet ou no próprio do atendente da 746. Agora, essa vítima, a gente sabe, está numa situação vulnerável. Essas pessoas, esses atendentes do 1746, vão passar ou já passaram por algum treinamento para receber esse tipo de informação? Então, nós primeiro fizemos o levantamento de possíveis perguntas e respostas. Depois, o que acontece? A nossa equipe, pessoas trans, travestis, foram até a equipe 1746 para poder fazer um processo de sensibilização para a nossa pauta. Ou seja, não foi simplesmente algo que ficou solto na prefeitura. Todo o ano de 2017 houve um mapeamento das necessidades e também a sensibilização que acontece em vários aparelhos, mas agora no 1746 foi específico, agora foi mês passado. Hoje, oficialmente, a partir das 10h30 da manhã, esse lançamento e também outros eventos para marcar o Dia da Identidade Lésbica. Sim. O que nós fizemos também? Existia uma demanda para ter uma representação lésbica nas sedes. E o que aconteceu, nós contratamos a Carol, que está representando as lésbicas agora. Ok, Nélio, muito obrigado pela participação. Tá aí então essa informação. A partir de agora, a Fachel 1746 também pode receber essas denúncias de homofobia, também de lesbofobia, através desse canal oficial. Volto com você. Tá bom, tá dado o recado. Então não é na Central do Brasil, não. É 1746, essa linha de atendimento. Muito obrigado, Dom Dócila, pelas informações. Agora a gente vai para o Globocop. Genilson Araújo está chamando. Qual é a informação, Genilson? Pois é, Fachel, hoje a gente só está acompanhando violência. Já fomos lá na Zona Sul, lá no Pavãozinho, né? Fomos também na Central do Brasil, ali na Central do Brasil não, melhor dizendo, na estação de São Cristóvão, onde um policial reagiu a uma tentativa de assalto, matou um bandido e acabou ferindo outro. E agora a gente está aqui na Cidade de Deus, onde nas redes sociais há relatos de tiroteios e de fogos de artifício. Isso nas redes sociais. O 18º Batalhão, que é o batalhão de Jacarepaguá, confirmou uma operação que está sendo realizada aqui na Cidade de Deus, nessa localidade que o pessoal está vendo aí, olha, que é a comunidade, a região do Karatê. Há relatos de tiroteios, nós não temos informações ainda a respeito da finalidade dessa operação, mas nós temos imagens que nós fizemos ainda há pouco aqui nas proximidades, na Avenida Cidade de Deus, que é a Avenida do Canal, um canal que corta todo o bairro da Cidade de Deus, de um homem armado com uma pistola. Você tem essas imagens aí, olha só, ele está escorado aí embaixo desse abrigo, armado com uma pistola. Operação da polícia, já foram feitas várias aqui, inclusive das forças de intervenção, e hoje mais um dia de rotina para os moradores aí da Cidade de Deus. Obrigado, Genilson Araújo. E um padre de 82 anos foi esfaqueado dentro de uma igreja em Campos, no norte do estado. E olha, isso aconteceu porque ele se recusou a dar dinheiro a um pedinte. Vamos falar com a Letícia Antunes. Olha, bom dia, Letícia. Primeira coisa que a gente quer saber, claro, como é que está o padre, como é que está o estado de saúde dele? Oi, Fachel, bom dia para você e para todos que estão nos assistindo. O padre está bem, graças a Deus. Ele recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Ferreira Machado, aqui em Campos. Depois, ele foi liberado para ser atendido em uma clínica particular aqui da cidade. Ele está internado nessa clínica e a clínica emitiu uma nota informando que ele está lúcido e estável, mas ainda não há previsão de alta. Esse padre, como você falou, tem 82 anos. Ele exerce a função há 57 anos. Ele é muito conhecido na comunidade e inclusive tem algumas músicas católicas gravadas. Segundo testemunhas, tudo isso aconteceu depois que o sacerdote tinha acabado de rezar uma missa. Ele ainda estava na igreja quando esse homem em situação de rua entrou no local. Ele já é conhecido ali das pessoas porque ele guarda carro no entorno da igreja e abordou o padre pedindo dinheiro. Só que o sacerdote informou que não tinha dinheiro naquele momento. O homem se revoltou e esfaqueou o padre nas costas com uma faca de cozinha. E detalhe, essa igreja fica na área central da cidade e bem colada a uma escola. Depois de cometer o crime, esse homem saiu fugindo em fuga pelas ruas da cidade, mas populares conseguiram parar ele a mais ou menos 1 quilômetro da igreja. A polícia militar foi acionada, fez a prisão e esse homem vai responder por tentativa de homicídio. Fachel. Tá bom, muito obrigado pelas informações. E a polícia prendeu mais um suspeito da morte da corretora Karina Garofalo na Barra.
Isso aconteceu exatamente 2 semanas. É um guarda municipal acusado de dar cobertura ao assassino. O suspeito foi trazido para a delegacia de homicídios na Barra. A polícia disse que o guarda municipal Amir Feitosa Todorovic deu cobertura no assassinato da corretora Karina Garófalo. Com o decorrer das investigações, a gente conseguiu cruzar várias informações, escolher novos elementos que possibilitaram identificar que o condutor da motocicleta seria essa pessoa que foi detida hoje. O guarda aparece nas imagens das câmeras de segurança pilotando uma moto que deixa o estacionamento logo depois do carro azul escuro. A polícia diz que Paulo Maurício Barros Pereira dirigia o carro e estava seguindo Karina Garófalo e o filho de 13 anos. Na semana passada, a polícia prendeu Paulo Maurício, primo do ex-marido da vítima. Ele é apontado como o homem que atira 4 vezes em Karina. 2 disparos acertaram a cabeça da corretora, que morreu na hora, perto do condomínio da família. Amir Feitosa Todorovic foi preso na cidade de Pinheiral, no sul do estado, a 126 quilômetros do Rio. O suspeito trabalha como guarda em Porto Real. A prefeitura da cidade informou que abriu um processo administrativo e afastou o funcionário. A polícia afirma que a morte da corretora foi motivada por ciúmes. A justiça já decretou a prisão preventiva de Pedro Paulo Barros Pereira Júnior, ex-marido de Karina. Ele continua foragido. O Disque Denúncia oferece R$1.000 por informações que levem a Pedro Paulo. Da mesma forma que os 2 que já foram detidos, a gente continua procurando. 2 a gente já capturou e o terceiro a gente vai continuar empreendendo buscas até conseguir efetuar a prisão dele. A polícia não divulgou o que o suspeito de dar cobertura à morte da corretora disse na delegacia. Vamos para o intervalo. A seguir, você terá novas informações sobre uma noite violenta em Belford Roxo. Traficantes rivais aí, quadrilha, uma para lá, outra para cá, estão ali disputando espaço para continuar a venda de drogas. 2 PMs foram baleados. E o flagrante de um roubo de cabos. Olha isso, olha o que o cidadão está fazendo. Estão furtando fios de telefone e de internet na zona norte do Rio. Depois vende tudo a Ferro Velho. O avanço desordenado das favelas. Um estudo mostra que em 1 ano é como se uma comunidade como a do Borel tivesse surgido no Rio. Antes do intervalo, vamos para o outro lado. Vamos para o Genilson Araújo, que está nos céus do Rio de Janeiro. O que você está mostrando aí, Genilson? Olha só, Faxel, a gente está acompanhando a movimentação aqui na Cidade de Deus. O batalhão de Jacarepaguá faz uma operação, há relatos de tiroteios, né? E a gente já viu um homem armado com uma pistola. E agora, olha só o que é que a gente está acompanhando aqui de cima. Um fuzil, olha só, o fuzil está encostado aí na parede, aí é um ponto de venda de drogas. E o que acontece? É essa a realidade de quem mora em muitas comunidades do Rio de Janeiro. Ao sair para o trabalho, ao levar a criança à escola, é com isso que os moradores acabam cruzando, né? Sem falar no clima de terror, quando começa o tiroteio. São homens fortemente armados, inclusive com esse fuzil aí, que é uma arma letal, é uma arma de guerra, Faxel. É o que a gente está falando, daqui a pouco tem informação sobre o crescimento desordenado do Rio, e é isso aí, é a desordem que vai multiplicando a tragédia que a gente vive no Rio de Janeiro. Olha a hora, 6h56. Alô, Faxel! Bom dia, Rio! Bom 6 mercados juntos. É ou não é pra comemorar? Vem pra Rede Uno, juntou, festou. Até quinta. Alcatra, peça inteira, R$14,99. Carré, quilo, R$5,99. Filezinho Aurora, Pioneiro ou Copacol, R$7,49. Ovos brancos com 30 unidades, R$7,95. Alho, quilo, R$9,90. Açúcar União, R$2,17. Leve 10, pague 9. A unidade sai por R$1,95. Papel higiênico Sublime com 12, R$8,99. Rede Uno, a gente tá junto. E se juntou, festou. Bom dia! Nós, 7 sintomas da gripe, viemos atrapalhar o seu dia. Naldecon Dia não te dá sono de dia. Naldecon Noite te ajuda a dormir melhor. Naldecon, solução completa contra os sintomas da gripe. Naldecon! Desde 1922, nós participamos da vida das principais empresas brasileiras. Quando olhamos para o nosso passado, enxergamos um futuro cada vez melhor. Araújo Abreu, tradição em gestão e serviços.
A Iveco Transfuturo, sua nova concessionária de caminhões, chegou ao Rio e trouxe toda a linha Iveco de leves a pesados, além de uma estrutura completa para o seu caminhão. Agora no Rio é assim, pensou Iveco, pensou Transfuturo. Passe na Transfuturo e conheça a sua nova concessionária Iveco. Rodovia Presidente Dutra 15.490, Nova Iguaçu, ou ligue 2882-5450. Chegou o que você esperava! Derrubada de preços Ortobon! É hora de colchão novo! Com preços imperdíveis! Olha, esse colchão Master Super Pocket é perfeito para o seu corpo, é muito conforto. Você paga em 12 vezes de R$ 99. Isso mesmo, 12 vezes de R$ 99. Vem, tem muita oferta! Tecnologia, qualidade e preços imbatíveis. É tudo que você sonha. Ortobon, 1/3 de sua vida você passa sobre ele. Chegou um produto ideal para uso após a lâmina, mas não é para eles. Novo desodorante anti-manchas Nivea Black and White Toque de Seda. O desodorante ideal para uma pele macia mesmo após a depilação. Novo Nivea Black and White Toque de Seda. A Óticas Carol traz pela primeira vez no Brasil óculos completos com armações mais lentes de grau Ray-Ban em 10 vezes sem juros. Exclusivo na Óticas Carol. Aproveite! Aniversário Supermarket, então vem. Aqui o preço alto não entra. Óleo de soja lisa soia leve 2,79, arroz príncipe 10,95, feijão supermarket 2,99, maionese arisco 2,99, fralda baby Looney Tunes 6,99, papel higiênico Carinho Toalete com 12 7,99, detergente Minuano 99 centavos, Omo 2 quilos, nesta embalagem 1 quilo sai por 6,99. Supermarket é ó. Hoje, depois do Bom Dia Brasil, Tem prova da imunidade no Superchef. Opa! Qual será a dupla? Dessa vez é em dupla. É dupla, tem valor. em seguida, Sensação de bolo na garganta. Esse pode ser um sinal de que você está com dificuldade de engolir. E aí o perigo é engasgar com qualquer coisa. E ainda... Olá, no nosso próximo encontro a gente vai falar da relação às vezes turbulenta que muitas pessoas têm com o dinheiro. Vão estar aqui a atriz Sharon Menezes, o ator Antônio Fragoso, do Zorra, e a música vai ser com Jota Quest. Estamos de volta, 7 horas em ponto. Bom dia para você que está acordando e se juntando à audiência do Bom Dia Rio. A gente vai voltar a falar de medo. Medo que os moradores de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, estão sentindo, estão enfrentando, porque bandidos, quadrilhas, traficantes, rivais, estão disputando espaço ali que usam como pontos de venda de drogas em comunidades do centro. Bom, e aí? Quem é que fica no meio do fogo cruzado? É a população. Quem consegue viver em paz com esse som? O medo se mistura com a surpresa de ver isso acontecendo na porta de casa. Você tá na tira? Não, você tá em Belford Roxo, filhão. Sem conseguir dormir, vários moradores registraram os confrontos ao longo dessa noite. Amor da Palmeira. Ela, rapaziada, ela acabando, me está pegando. Os tiroteios acontecem nas comunidades Castelar e Palmeira, em Belford Roxo, na Baixada. Traficantes rivais disputam a venda de drogas dentro dessas favelas e deixam os moradores, mais uma vez, no meio do fogo cruzado. Durante esses confrontos, 2 PMs foram baleados. Um levou um tiro na mão, o outro foi atingido na altura do abdômen, mas felizmente a bala pegou no colete. Os 2 foram levados para o Hospital Municipal de Belford Roxo e estão fora de perigo. Para quem passou mais uma noite em claro, vendo tudo isso da janela, da sacada, ou ouvindo tudo de dentro de casa, o dia começa com o desejo de que esse som não tire mais o sono e o sossego de tantas famílias. É um desespero, isso aí é um desespero. E a Polícia Militar decidiu instalar uma cabine blindada entre a ladeira dos Tabajaras e o Morro dos Cabritos, em Copacabana, ontem,
moradores dessas comunidades acordaram com barulho de tiros. Vamos falar com o Edivaldo Dondossola, desse lado de cá. Olha, Edivaldo, a PM está dizendo aqui, estou vendo que é para reforçar o policiamento, né? Esses reforços de policiamento acontecem, nada muda, o tiroteio segue. Como é que está a situação hoje? Os moradores continuam esperando por dias de paz, não é, Fachel? Pois é, hoje o dia por aqui amanheceu aparentemente mais tranquilo. Ali atrás fica a ladeira dos Tabajaras, como vocês podem ver. O Morro dos Cabritos fica aqui logo do outro lado. O dia amanheceu um pouco mais tranquilo. A gente está aqui desde as 5 horas da manhã e não ouviu nenhum som de tiro por aqui hoje. Bem diferente da situação de ontem, como você vai ver aí nessas imagens. Nessas duas comunidades teve a operação da UPP e teve muitos tiroteios. Uma senhora, uma moradora, passou por aqui antes, não gravou entrevista, mas contou pra gente que ela nem saiu de casa ontem de tantos tiros que foram disparados por aqui. Os moradores realmente ficaram muito assustados. Hoje, felizmente, a situação já está um pouco mais tranquila. O mesmo a gente não pode dizer desse amanhecer na comunidade do Pavãozinho. Por lá, a Polícia Militar também faz uma operação agora de manhã. A gente recebeu a informação de que um policial militar foi baleado, ele levou um tiro na mão, foi levado para o hospital da Polícia Militar, que fica no Estácio, no centro da cidade. A gente continua acompanhando essa situação por aqui. Qualquer novidade a gente volta a chamar. Fachel. Obrigado, Edivaldo, pelas informações. E policiais foram ao Morro do São Carlos, no Estácio, para retirar uma das bases da UPP do local. E aí, teve confronto. Agentes do batalhão de choque e da equipe de demolição tática do BOP entraram na comunidade. Como a gente viu ontem no Bom Dia, os criminosos reagiram. Policiais apreenderam drogas, uma pistola e um artefato explosivo. A UPP de São Carlos foi inaugurada em 2011. A PM diz que desativou essa base para poder distribuir melhor o efetivo policial. E durante essa operação no Morro do São Carlos, um morador disse que o carro dele foi virado de cabeça para baixo por PMs. Vamos ver o vídeo que ele gravou. Bom dia, senhores da BOP. De acordo com a operação que vocês fizeram aqui no Complexo do São Carlos, o caveirão subindo, viram que era sem saída, tentaram retornar, meu carro estava mais para cima e os policiais tombaram ele para o caveirão voltar novamente. O carro que eu uso para o trabalho, levo meu filho para o colégio com esse carro. Então olha a situação como é que ficou, totalmente destruído, totalmente acabado. A Polícia Militar disse que vai enviar esse vídeo para a Corregedoria para que a reclamação do morador seja apurada. E o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, falou sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro. O grau de degradação, deterioração que o aparato de segurança chegou aqui no Rio de Janeiro e pelo fato de que o crime controla, como recentemente reportagem referiu a isso, 1.700.000 cariocas têm o controle do voto, elegem seus representantes, alguns deles são escolhidos para dentro do próprio sistema de segurança. Agora tenha certeza que a intervenção vai deixar a segurança do Rio de Janeiro melhor do que recebeu. 7 horas e 5 minutos, é hora de saber o que já foi notícia na edição de hoje. Um padre de 82 anos foi esfaqueado dentro de uma igreja em Campos do Norte do estado. Isso aconteceu porque ele não quis dar dinheiro para um pedinte. E a justiça decidiu que o estado terá que pagar indenização à família do pedreiro Amarildo. Ele desapareceu há mais de 5 anos na Rocinha. E motoristas de táxi desonestos estão usando truques, engenhocas, para enganar passageiros. E aí as corridas ficam até 10 vezes mais caras com esses golpes aí. Um deles foi preso. O Bom Dia ainda tem outros destaques na edição de hoje. Flagrante de roubo de cabos. Tem gente furtando fio de telefone de internet na Zona Norte do Rio. Isso tudo é para ganhar dinheiro vendendo para Ferro Velho. Tem que investigar Ferro Velho. E o avanço desordenado das favelas. O estudo mostra que em um ano é como se uma comunidade igualzinha do Borel tivesse surgido no Rio. E no futebol? A torcida rubro-negra está na expectativa. É o jogão que decide a vida do Flamengo na Libertadores da América. E agora a gente vem para o Radar RJ, que a Silvana
já está chegando. Silvana, o que a gente vai falar agora sobre um motorista que está perdido em faixas de trânsito? Assim, na verdade, o motorista está perdendo faixas, né? Por causa do avanço dos lava-jatos. Vai diminuindo. Exatamente, eles vão entrando, vão avançando para a rua e o motorista fica sem. Agora não é novo isso aí, né? Já faz tempo que o pessoal vai lá, toma conta da rua, peraí, vou lavar seu carro. E aí atrapalha tudo. Se eram três faixas, vira duas, se eram 4, vira 3, e aí engargala, e aí dá pra... Olha isso, olha a imagem, Silvana. Então, isso daí a gente já mostrou muito Rádio Oeste, essa daí é Leopoldo Bulhões, que vai de Benfica a Bom Sucesso. Aí usam cones, aqueles tonéis para guardar água. A gente entrou em contato com a prefeitura que disse que precisa fazer um planejamento detalhado para conseguir fazer uma operação, porque é uma área de risco. Agora, Fachel, eu particularmente passo muito pela Leopoldo Bulhões e vejo isso já há muito tempo, Silvana, em toda a extensão dela. A gente fala muito da desordem urbana, daqui a pouco a gente vai falar do crescimento desordenado da cidade. Aí você ouve a prefeitura dizer isso, é isso que foi dito. Quer dizer, para poder fiscalizar, que deveria ser uma coisa simples, tem que fazer um planejamento. Tem que fazer uma grande operação, porque é inseguro. Olha, essas áreas aí é a borda da área que já foi perdida pelo Estado e vai avançando. Quer dizer, isso aí é mais um sinal de perda de espaço. E tem o outro lado, né, Fachel? O motorista que apoia essa ilegalidade quando ele para lavar o carro por 5, 10 reais. Você que vê uma coisa dessa, você não deve parar para lavar o seu carro ali. Não deve, porque é tudo irregular. Sim, a água é furtada. Olha, isso é em qualquer horário. O Genilson tá lá agora. E eles estão aí, né, bombando. Hoje, então, é um dia que eles faturam, porque ontem choveu, hoje é um dia de sol. Aí, ó, tá cheio. Eu já vi você fazer essa imagem aí, Genilson, ano passado, ano retrasado. Exatamente, Fachel e Silvana. Isso aqui é outro ponto, esse é outro ponto da Avenida Leopoldo Bulhões, perto da estação de Manguinhos. Nós ainda há pouco mostramos a região ali próxima a Benfica, e essa pista aqui, para vocês terem uma ideia, é a pista em direção a Benfica para quem está saindo de Bom Sucesso. Nós contamos por aqui pelo menos 10 pontos clandestinos de lavagem de carro. Olha só, uma faixa acaba sendo ocupada, elas são muito usadas, né? Esses lava-jatos aí clandestinos são muito usados. A gente vê alguns táxis aí, carros particulares. É importante ressaltar que a gente aqui não quer reprimir quem quer trabalhar, quem quer sobreviver, ainda mais nesse momento de crise. Mas também a coisa tem que ser organizada, não pode descer dessa forma. E a prefeitura também tem que oferecer condições, se for o caso, se quer dar uma ordem nessa situação, tem que oferecer alguma condição para que essas pessoas possam sobreviver, ganhar o seu dinheiro, mas não diante da desordem pública, não é verdade, gente? Vamos lembrar. Não é uma solução simples. E, Fachel, lembra que ano passado a prefeitura disse o seguinte: a gente vai multar os carros que a gente flagrar parados nos lava-jatos. Realmente aconteceu 1, 2 semanas. Você não via ninguém na Rádio Oeste. Parou de multar, o pessoal volta a parar. Silvana, quando a questão é desordem no Rio de Janeiro, a realidade é que a autoridade, seja ela qual for, tem receio de se meter nesse problema aí. Porque já imaginou, sei lá, fazer uma operação lá, justamente onde o Estado não tem ação? Olha a consequência disso. Olha, vamos falar da previsão do tempo para os próximos dias. Tem muita gente mandando mensagem perguntando se esse dia de sol é só hoje. Não. É só hoje, Silvana? Não. Até domingo a gente vai ter aí o sol brilhando forte. Por quê? Porque a gente tem aquele sistema de alta pressão que garante, então, essas temperaturas aqui começando a subir. No domingo, fim do dia, você vai reparar que o tempo vai começar a mudar, aí vai ter chuva, tá? Mas até domingo a gente tá com tempo firme aí em todo o estado. Você tem medo de onça, Silvana? Fachel, quero ver se você encontra uma na sua frente, o que você não vai fazer? A onça, olha, sabe, lá em Petrópolis o pessoal tá com medo de onça e de outros bichos. Então, aparecem do nada. Ô, Maria Valente, você que mora aí, já flagrou algum? Olha a onça, Maria Valente. Você corre, hein? Olha a onça. Olá, bom dia para vocês, bom dia a todos. Não vi nenhuma por aqui não, mas a gente está cercado por vegetação, né, gente? E esses animais estão dentro dessa vegetação. Olha, esses felinos estão aparecendo durante a noite. No mês passado nós mostramos aqui no Bom Dia Rio uma onça parda correndo em uma rua de Cachoeiras de Macacu. Dessa vez, as onças foram vistas no bairro de Araras, aqui em Petrópolis. Esse bairro fica no entorno da Reserva Biológica de Araras. E as câmeras de segurança de condomínios registraram então a presença de uma onça parda e de 2 onças jaguarandis, que são felinos de tamanho menor. O INEA mandou uma equipe para cá para verificar o que estava acontecendo e a conclusão foi de que esses animais estão com fome, que eles não estão encontrando alimento dentro da área verde, por causa principalmente da ação de caçadores. Então eles saem da reserva e vão buscar alimento nas áreas habitadas. Eles estão em busca aí de animais de criação, como
como patos, galinhas, cavalos e até de animais domésticos, como cães e gatos. O INEA orientou então os moradores ali de Araras a manter luzes acesas do lado de fora de casa durante a noite, também rádios ligados na área externa e até espantalho no quintal. Tudo isso ajuda a manter as onças afastadas. Olha, essa é a 7ª vez esse ano que os moradores relatam para o INEA que viram onças na área externa da reserva. O INEA ressalta em que nenhum desses casos houve ataque a humanos e que é crime matar animais silvestres. O INEA está fazendo aí um panfleto com orientações para os moradores lá de Araras. Esses panfletos deverão começar a ser distribuídos aí na semana que vem, Fachel. Bom, não consigo parar de pensar no espantalho. Bota com a minha cara lá que a onça vai embora. Ah, Fachel, que isso? Não é? Tá bom. Tchau, tchau, Silvana. Olha, o Rio tem 162 bairros. Em 139 deles, ou seja, na grande maioria, existem favelas. No ano passado, as comunidades tiveram o maior aumento desde 2012 e a prefeitura só acompanha parte desse crescimento desordenado. As casas avançam na área de vegetação em Jacarepaguá. E também no Rio das Pedras, na direção do Maciço da Tijuca. Na Cidade de Deus, os barracos foram levantados na beira de um rio e algumas casas já viraram prédios. 1 em cada 5 moradores do Rio vive em favelas, segundo o IBGE. E um estudo do Instituto Pereira Passos comprovou o que a gente já percebe só de olhar. As comunidades continuam se expandindo e cada vez mais rápido. De acordo com o IPP, a área ocupada pelas comunidades do Rio aumentou em mais de 330 mil metros quadrados de 2016 para 2017. Para se ter uma ideia, é como se um novo Morro do Borel tivesse surgido de um ano para o outro. Foi o maior crescimento apontado pela pesquisa desde 2012, quando a área das comunidades voltou a aumentar na cidade. São mais casas, mais gente, mais serviços de infraestrutura que faltam nessas regiões. Para esse geógrafo, a situação é um sintoma da crise que atinge o país, mas também da falta de ação do poder público. A favela é uma expressão de tudo que acontece na sociedade. A falta de políticas públicas de habitação, a falta de empregos, salários baixíssimos para uma parte considerável da população faz com que a estratégia dessas pessoas seja a autoconstrução, construir a sua própria residência em lugares que são abandonados pelo poder público. As comunidades que mais cresceram foram Parque Nova Cidade, de Acari, que aumentou 361%, e a da Rua Valentim Fonseca, no Sampaio, que ficou 354% maior. A pesquisa mostra que o crescimento das favelas teve um aumento expressivo de 2016 para 2017, mas esses números podem ser ainda maiores. É que o controle feito pelo IPP mede apenas o crescimento horizontal, que é o tamanho da área ocupada. Não existe um estudo para calcular o crescimento vertical, que é quando as casas ganham novos andares. Na beira da linha amarela, em Del Castilho, várias casas estão com novos pavimentos em construção. Na laje dá para ver o material usado na obra. Nessa imagem, na altura da maré, é possível perceber um pedreiro trabalhando num novo pavimento de um prédio. Na subida da estrada Grajaú-Jacarepaguá, novas casas na encosta desmatada. Uma delas está com um novo cômodo quase pronto. Na Muzema, as construções estão colocadas na margem da Lagoa da Tijuca. Esse prédio tem 5 andares e já estão preparando mais um. Assim, as comunidades vão aumentando e nada disso entra no monitoramento da prefeitura. A grande questão é que a gente fica sempre investindo pontualmente, mas falta uma política habitacional, falta uma política de transportes, falta uma política de empregos. Então, a favela é a expressão de tudo isso, dessa ausência do poder público, né? Ou de ações equivocadas do poder público que não priorizam essa parte da população. E justiça seja feita. Não é de hoje, é de muito tempo. E olha só esse flagrante feito na Avenida Leopoldo Bulhões. Várias casas que estão sendo construídas, isso na beira da rua. Isso na beira da rua. Ali, entre Benfica e Manguinhos, tem material de construção ali na calçada, tem até na pista.
até na pista. É praticamente uma favela nova, né, surgindo. Isso aí é na mesma avenida que o Genilson mostrou agora há pouco, nos lava-jatos clandestinos. Olha a situação. É a cidade aí se multiplicando sem controle. E a prefeitura respondeu que vai apurar o número de moradores e casas em favelas. Que essa apuração de moradores e casas em favelas é uma atribuição do IBGE, isso que a prefeitura disse. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação disse que faz operações frequentes para combater o avanço de construções irregulares periodicamente. Mas que o avanço é muito maior que a capacidade da prefeitura de atuar. A secretaria também disse que há áreas conflagradas, onde as equipes não podem atuar porque são recebidas a tiro. E que, na maioria, as construções são financiadas por criminosos. A secretaria disse ainda que outras autoridades, como a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e a polícia, precisam atuar contra o problema. Vamos chamar o Globocop, porque tem mais exemplo ao vivo de crescimento desordenado, né, ô Genilson? Exatamente, Fachel, até mesmo em áreas que abrigam conjuntos residenciais do programa Minha Casa Minha Vida, né? Algumas áreas já são alvo de invasões. Olha só esse conjunto residencial do programa Minha Casa Minha Vida, como é que está essa área interna, esse pátio interno aí, olha só, já foi invadido, já são casas de alvenaria. A gente percebe aí esse ramal da Supervia também, há construções à margem da linha do trem e as invasões vão sucedendo, vão acontecendo e a degradação dos bairros vai aumentando, não é verdade, Fachel? Isso é a falta de controle, isso aí há tempos que o Rio perdeu o controle sobre a urbanização. E a gente volta a falar da operação que as Forças Armadas fazem nesse momento no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Ana Paula Santos, está ao vivo, tem informações. Fachel, bom dia para você, bom dia a todos. Nós falamos ao vivo aqui de um dos acessos à comunidade do Salgueiro, onde o conjunto das Forças Armadas está fazendo, nesse momento, desde cedo, uma operação aqui no Complexo do Salgueiro. Ao todo são quase 32 quilômetros por terra e também quase 60 por mar. É por isso que eles estão tendo também o apoio dos militares do Exército por terra e também da Marinha. Vocês vão vendo aqui que logo nessa entrada já tem os tanques, já tem também o pessoal do Exército. Vou pedir para o Wilson Ferreira mostrar para vocês que até os ônibus estão passando por revistas. No caminho para cá, pela Niterói-Manilha, a gente viu que em várias entradas aqui do bairro, eles estão revistando tanto as pessoas de carro como a pé. Essa operação começou hoje cedo, ainda não temos informações sobre a apreensão de armas nem de pessoas presas e, por enquanto, a movimentação é tranquila nesse acesso aqui, que é logo na entrada do Complexo do Salgueiro, aqui no município de São Gonçalo. Ao todo, são 3.250 homens das Forças Armadas trabalhando nesta operação. Fachel. Obrigado, Ana Paula, pelas informações. Você que mora nas regiões serrana, dos lagos e norte do estado, fica agora com as notícias locais. Moradores da zona norte do Rio estão passando dias sem conexão de internet, sem telefone. Olha, não é o serviço que está falhando, é que bandidos estão furtando os cabos usados na transmissão. Vamos falar com a Priscila Chagas. Priscila, está sobrando alguma coisa? Oi, Fachel, muito bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, parece que os bandidos estão levando tudo que tem pela frente, viu? Só pra vocês terem uma ideia, eu tô aqui na rua Araújo Lima, em Vila Isabel, e olha o que a gente encontrou nesse poste, gente. Vocês podem ver, olha, que os cabos ali estão cortados. Isso aconteceu no mês passado, mais ou menos um mês. Foi justamente numa madrugada que os ladrões chegaram, cortaram, furtaram parte desse cabo. Os moradores da Zona Norte reclamam que isso está acontecendo constantemente em vários bairros. Aqui em Vila Isabel, Benfica, Riachuelo e no Engenho de Dentro também. No Engenho de Dentro, inclusive, nós recebemos imagens de moradores, imagens que mostram a ação de um bandido furtando cabos na rua Salles Guimarães. A ação ali, o morador conseguiu fazer esse flagrante na hora que o bandido estava cometendo crime. E, gente, o que acontece depois que eles roubam os cabos é que as capas, né, de plástico que envolvem os cabos ficam espalhadas pelas calçadas, os cabos ficam estourados justamente porque parte deles foi roubada, foi levada. E os ladrões, eles roubam os cabos de telefonia, de internet, para poder vender o cobre depois. Eles chegam, cortam os cabos com uma faca, eles queimam esse plástico, né, que envolve o cabo, para poder restar só o cobre e conseguir fazer a venda. A nossa produtora Viviane Tufani, ela conversou com moradores do Engenho de Dentro que relataram esse crime constante. Vamos ver. Eles sobem nas árvores, cortam os cabos no meio da madrugada, né?
e nós ficamos a mercê, porque quando a gente liga, a polícia demora muito a passar e geralmente eles fazem isso de madrugada e no final da noite também, né? Mas em torno de meia-noite, 11 horas da noite. Todo dia, parece que é o ano todo é a mesma coisa. Hoje está aqui, vocês estão fazendo essa reportagem, eu tenho certeza que amanhã quando eu vim aqui de novo vai estar a mesma coisa, um monte de fio arrebentado e nada se adianta. Aqui em Vila Isabel, onde nós estamos, os ladrões também costumam agir de madrugada, viu? E aí, como os moradores estavam falando, aqui em Vila Isabel é a mesma coisa. O pessoal fica dias sem internet, sem telefone. Eu vou conversar com o seu José Carlos Nunes, ele é síndico, seu Carlos José Nunes, ele é síndico de um dos prédios aqui da Rua Araújo Lima. Seu Carlos, muito bom dia para o senhor. Conta pra gente, vocês já falaram com a polícia, vocês já correram atrás? Porque nesse poste aqui é só um exemplo, mas isso está acontecendo constantemente, né? Na verdade a gente não chegou a fazer contato com a polícia, porque a gente tem ciência da gravidade de outras situações que não compensa, são usuários de droga. A gente sabe que não vai ter nenhum resultado a gente se reportar à polícia. Em relação às empresas de telefone, quantos dias você costuma ficar sem internet, sem telefone, justamente por causa desse problema? Às vezes 2, 3 dias. Eu mesmo fiquei sem telefone agora 2 dias. Fiquei de domingo a ontem à tarde. Eu observei que a Oi veio fazer um trabalho aqui na esquina. Foi roubo de cabo. Entendi. A gente estava conversando com o seu Carlos antes de entrar ao vivo, ele estava comentando, vou pedir para o Eric Soares mostrar, aqui os refletores do prédio, por exemplo, estavam aqui embaixo, ele teve que botar mais para cima porque estavam roubando e tem um canteiro ali, não sei se dá para o Eric mostrar, um canteiro de plantas ali no cantinho, onde tem umas grades, gente. O seu Carlos estava contando que eles tiveram que gradear até o canteiro de plantas, porque o pessoal estava roubando até planta. Muda de planta, estão roubando até isso. O refletor do prédio. Você não pode deixar nada que seja fácil de revenda, que eles vêm e roubam. Pois é, gente, só para vocês terem uma noção, a gente está falando que os bandidos estão levando de tudo. O pessoal roubou, os ladrões roubaram até as grades do Campo de Santana, lá no centro da cidade. Olha só, a gente tem as imagens para mostrar para vocês. Infelizmente, o registro na delegacia ali do centro só foi feita 11 dias depois desse crime. E aí agora a prefeitura disse que ainda está concluindo o orçamento para poder recolocar as grades, Fachel. Enquanto não tiver uma ação nos ferros velhos, vai acontecer isso aí, ó. Obrigado, Priscila. E agora tem futebol, o Flamengo tem uma noite decisiva em Belo Horizonte, é contra o Cruzeiro, vale a continuidade na Libertadores. E o Vasco estreia Alberto Valentim no comando. Olá, bom dia a todos. O Vasco enfrenta nesta noite aqui na Arena da Baixada o Atlético Paranaense em jogo adiado da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E essa partida marca a estreia do técnico Alberto Valentim no comando da equipe. Ele chega ao Vasco depois de uma rápida passagem no Pirâmides do Egito. E a missão de Valentim é clara: recuperar a equipe no Campeonato Brasileiro, até porque o Vasco é o 13º colocado a apenas 3 pontos da zona de rebaixamento. Com apenas um treinamento, Alberto Valentim deve repetir a base do time que venceu a Chapecoense na última rodada, com exceção do argentino Maxi Lopes, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Assim, o seu compatriota Andrés Rios deve ser o titular. Olá, o Flamengo chegou no final da tarde a Belo Horizonte para o jogão contra o Cruzeiro no Mineirão pelas oitavas de final da Libertadores. E para chegar às quartas, o rubro-negro carioca tem um grande desafio pela frente, já que perdeu o jogo de ida no Maracanã por 2-0. Apesar de toda essa dificuldade, os jogadores chegaram confiantes à capital mineira. A gente tem um sistema defensivo muito forte, então a gente tem que, saber jogar contra isso e procurar atalhos para fazer o gol. Para essa partida, o técnico Maurício Barbieri vai ter a volta do Lucas Paquetá, que estava suspenso no jogo do Maracanã. Vamos entrar com força total, dar o máximo, para que a gente possa conseguir essa grande classificação. A grande novidade na lista de relacionados é que o Barbieri deixou no Rio de Janeiro o atacante Uribe e trouxe para cá o Geovânio, que ficou fora da lista no jogo do final de semana pelo Brasileirão contra o América Mineiro. Não tem nada de errado com o Uribe, nenhuma lesão, foi apenas uma opção técnica. Essas foram as notícias do Flamengo. Um abraço para todo mundo. Botafogo e Fluminense só voltam a jogar no fim de semana pelo Brasileirão e enfrentam 2 candidatos ao título, fora de casa. Olá, bom dia a todos. O Fluminense tem a semana inteira de treinos só para se preparar. Neste domingo, o time enfrenta o líder São Paulo fora de casa numa tentativa de se reabilitar após a derrota para o Cruzeiro no Mineirão.
Naquela partida, o Pedro sofreu uma lesão no joelho direito. Ele tinha sido convocado para os amistosos da seleção brasileira em setembro e foi cortado da lista quando vivia o melhor momento da carreira. Fez 10 dos 21 gols da equipe no Brasileirão e é inclusive o artilheiro do campeonato. O centroavante vai desfalcar o Fluminense por pelo menos 3 semanas. Quando melhorar o inchado do joelho, quando melhorar o derrame articular, ele deve ser submetido a um novo exame, uma avaliação clínica mais criteriosa, para ver se confirma realmente só tratamento conservador. Eu espero que não precise de cirurgia, isso que a gente espera. Kaique, contratado recentemente, que entrou nesse último jogo contra o Cruzeiro, vai substituir o Pedro nas próximas rodadas. Bom dia, pessoal, tudo bem? O Botafogo volta a campo no final de semana, encara no sábado o Grêmio em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. Um Botafogo mais tranquilo depois da vitória do último final de semana sobre o Sport. Chegou à 11ª colocação com 25 pontos. O objetivo agora é pontuar nas próximas 4 rodadas, contra Grêmio, Cruzeiro, Fluminense e América Mineiro, para poder chegar na Sul-Americana no dia 19 de setembro contra o Bahia, mais tranquilo. Com relação ao time que enfrenta o Grêmio, o técnico Zé Ricardo tem as voltas do lateral esquerdo Moisés e do volante Gustavo Bochecha, que estavam suspensos. Deve contar também com o atacante Chiesa, recuperado de um problema muscular na coxa direita, treina normalmente e disputa a posição com o Rodrigo Aguirre e com o Brenner. O único desfalque para sábado é na zaga. Igor Rabelo, que jogou todas as partidas do Botafogo nessa temporada, levou o 3º cartão amarelo e está suspenso. Essas foram as informações do Botafogo, que enfrenta o Grêmio em Porto Alegre no sábado. Bom dia a todos. Jogo difícil lá em Porto Alegre, hein, Silvana? Olha, 7 horas e 29 minutos quase, Silvana Ramiro. Acabou, né? Foi rápido hoje. Passa agora. assim, ó. Passa rápido, são as informações que a gente traz para você todos os dias. Você começar bem o seu dia aqui no Rio de Janeiro. E daqui a pouco tem notícia do Brasil e do mundo. Tá chegando agora, é o Bom Dia Brasil. Obrigada pela companhia, tá? Amanhã a gente te espera no mesmo horário, 6 da matina. Perdeu alguma coisa? Tá tudo lá no Globoplay. Um beijo. Tchau, tchau.